Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, o Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Nós estamos entrando hoje na lição de número 7, que tem o seguinte título: Davi é ungido rei. Essa lição foi estudada no dia 17 de novembro de 2019 e tem os comentários de Osiel Gomes. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos pedir uma força aqui no canal. Você que está chegando pela primeira vez, não perca tempo. Se inscreva no canal e acione o sininho em todas as notificações, para que você possa conferir tudo em primeira mão quando postarmos um conteúdo novo no ar. E claro, deixe o seu gostei, porque somente desta forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é de relevância e assim ele estará oferecendo para mais pessoas. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar os pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Samuel então apanhou um chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Verdade prática. O propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e, com autoridade, vencer os gigantes. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, do 1º versículo até o versículo 13, que diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar,
Porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Introdução. O conceito de unção é do Antigo Testamento. Destinava-se a sacerdotes e reis, para que estes exercessem com êxito suas funções e ministérios. Êxodo capítulo 40, do versículo 13 até o versículo 15. 1 Samuel, capítulo 9 e o versículo 16. Profetas também eram ocasionalmente ungidos, segundo a determinação divina. 1 Reis, capítulo 19 e o versículo 16. Nesta lição, veremos que a temática da unção de Davi é um clássico bíblico, pois ela trata da capacitação de servos de Deus para desempenharem funções na obra divina. A unção do rei Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração da escolha divina para cumprir seus propósitos. Primeiro tópico: Davi, o rei ungido. Em primeiro lugar, significado e propósito da unção. No hebraico, há duas palavras para unção. A palavra grega que corresponde ao hebraico, suk, é alifo. Lucas capítulo 7, versículos 38 e 46, que pode referir-se ao ato de ungir os enfermos. Marcos capítulo 6 e o versículo 13. Tiago, capítulo 5 e o versículo 14. Quanto à palavra machar, a ideia é a de cobrir ou untar. Dela deriva o substantivo Mashiach, Messias. A palavra grega krio se relaciona com machar, daí o nome Cristo. No Antigo Testamento, a palavra preferível para a prática da unção religiosa é machar, unção de pedra. Gênesis capítulo 31 e o versículo 13. Dos sacerdotes, Êxodo capítulo 28 e o versículo 41. Capítulo 29, versículos 7 e 36. Dos reis, 1 Samuel capítulo 9 e o versículo 16. Dos profetas, 1 Reis capítulo 19 e o versículo 16. E de objetos diversos, Êxodo, capítulo 30, do versículo 26 até o versículo 28. Nesse sentido, o ato da unção busca mostrar que a pessoa ou o objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus, tornando-se assim intocável. 1 Samuel, capítulo 24 e o versículo 6. Em segundo lugar, o simbolismo da unção. Como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito do Senhor. 1 Samuel, capítulo 10 e o versículo 9. Isaías, capítulo 61 e o primeiro versículo. O termo machar do Antigo Testamento, que no Novo é krio, refere-se à unção do Messias que viria. Salmos, de número 45 e o verso 7. Daniel, capítulo 9 e o versículo 24. Assim, o Novo Testamento mostra que essa unção estava sobre Jesus. Lucas, capítulo 4 e o versículo 18. Pedro fez menção dessa unção sobre o Filho de Deus. Atos, capítulo 10 e o versículo 38. E Paulo descreveu essa mesma unção sobre os cristãos.
2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. A unção no Antigo Testamento destinava-se à separação de alguém para algum ofício. No Novo Testamento está relacionada a Cristo como Filho de Deus e Salvador do mundo, e aos cristãos, no sentido de dotar-nos de poder para testemunhar as verdades do Evangelho. Atos, capítulo 1, versículo 8. 1 João, capítulo 2, versículos 20 e 27. A verdadeira unção é ordeira, descende e tem como alvo a glória divina e a expansão do reino de Deus. Em terceiro lugar, a unção sobre Davi. Alguns detalhes importantes cercam 1 Samuel, capítulo 16, do primeiro versículo até o versículo 13, por ocasião da unção de Davi por Samuel. O autor sagrado destaca o sentimento humano de Samuel, o qual gostava muito de Saul. Mas o profeta estava no querer de Deus. Devido a seus pecados, Saul não poderia continuar como rei. Então, Deus busca na casa de Jessé o belemita, neto de Boaz, e Rute, um de seus filhos, para reinar. Rute, capítulo 4 e o versículo 17. Conhecendo bem Saul, Samuel tinha consciência de que a missão de ungir um novo rei seria difícil. Por isso ele foi orientado por Deus a fazer um banquete e um sacrifício naquela região. Como representantes de Deus, muitos o temeram, mas Samuel relatou que a sua ida era de paz. Os filhos de Jessé passaram diante do profeta, mas nenhum deles foi escolhido. Embora Samuel se impressionasse com a postura e a aparência dos jovens. Entretanto, um estava ausente, cuidando dos afazeres da família. Davi foi ungido em meio a seus irmãos, e a partir daí o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, concedendo-lhe sabedoria, poder, orientação, para que pudesse cumprir os propósitos divinos. Síntese do primeiro tópico. O ato da unção busca mostrar que a pessoa ou o objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus. Segundo tópico. Davi, o rei que era servo. Em primeiro lugar, o ungido servindo. A unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Davi, sendo ungido, não abandonou sua posição de servo, e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Sua atitude de servo foi estratégica para que Deus o colocasse na corte de Saul, local de onde os planos divinos seriam executados. No relato do encontro de Davi com Saul, deve-se entender que tais acontecimentos não se seguem em ordem cronológica. Todavia, o mais importante é vislumbrar a promessa divina em curso, pois Davi crescia enquanto Saul decrescia. Em segundo lugar, o Espírito de Deus se afastou de Saul. Este, por sua vez, passou a ser assombrado por um espírito mau que ali estava por expressa permissão do Senhor. Para acalmar essa profunda melancolia na alma, o servo Davi foi convidado e levado à corte pela graça de Deus e por suas virtudes. Tinha boa aparência, talento, capacidade de aprender e compreender as coisas. Era bom guerreiro e o Senhor era com ele. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Em terceiro lugar, Deus levanta autoridades. Davi esteve muito tempo com Saul, mas em momento algum relatou a unção de Samuel sobre sua vida, ou tentou aproveitar-se da vulnerabilidade do rei para matá-lo e assumir o reinado.
Antes, participou de lutas em seu favor. Só no momento certo é que foi aclamado rei. É Deus que levanta e dá autoridade. Deus pode levar crentes a grandes postos. Entretanto, é preciso aprender a servir, ter atitude de servo, pois foi esse o exemplo que Jesus nos deixou, servir a todos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Filipenses, capítulo 2, e o versículo 7. Síntese do segundo tópico. Davi não abandonou sua posição de servo, e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Subsídio teológico. Neste tópico, é importante aplicar a perspectiva do serviço cristão no mundo atual. Para isso, considere o seguinte trecho teológico: diaconia, serviço, ministério. São os esforços no serviço a Cristo que continuam o ministério encarnacional que ele realizou e que nos ajuda a realizar. O caráter desse ministério é servir. Não imita o padrão da autoridade ou do propósito que este mundo impõe. A essência do ministério tem sido exemplificada por Cristo de uma vez para sempre. Marcos capítulo 10 e o versículo 45. E como consequência, servimos a Cristo por meio de servir a criação que está debaixo do seu senhorio. A dimensão de serviço no ministério leva-nos, além de divulgar as boas novas com denodo e coragem, a participar do desejo de Deus, que é alcançar de modo prático os marginalizados da sociedade. As pessoas que não têm ninguém para pleitear a sua causa e que se encontram desconsideradas e abandonadas, também foram criadas à imagem de Deus. Horton Stanley, ed. Teologia Sistemática. Uma perspectiva pentecostal. RJ CPAD, 1996. Parágrafo 604. Terceiro tópico. Davi, o rei que era guerreiro. Em primeiro lugar, o gigante Golias. Depois de ungido, Davi tem diante de si um grande desafio, o qual foi temido por todo Israel: lutar contra Golias. Tendo este aproximadamente 3 metros de altura, era um sobrevivente da raça dos gigantes Anaquins, um remanescente que se refugiou em Gaza, Asdod, na ocasião da execução feita por Josué das montanhas de Judá. Josué capítulo 11, versículos 21 e 22. Esse gigante tinha uma couraça feita de metal em escama, que lhe guardava todo o corpo. Todas as armas de defesa desse guerreiro eram de bronze e as de ataque de ferro. O desafio de Golias era que fosse separado apenas um homem para decidir o conflito. Esse tipo de luta era comum. O silêncio de Saul e a apatia do povo eram resultado do afastamento do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, Davi, ungido e cheio de fé. Davi continuava sua missão de servo. Ele não ficava permanentemente na casa de Saul, mas sempre voltava para a casa de seu pai, ficando a cuidar das ovelhas. Davi era jovem e não estava pronto para a guerra. Isso aos olhos dos homens, mas Deus usou essa impossibilidade para fazer a apresentação do futuro rei de Israel, o seu escolhido. O pai de Davi envia-o ao acampamento para dar provisão a seus irmãos, e ali ele viu a afronta do gigante, que já vinha desafiando o povo de Deus há 40 dias.
Mesmo com sua proposta, Saul não encontrou alguém que estivesse pronto a enfrentá-lo. Davi perguntou para alguém o que seria dado àquele que matasse o filisteu e tirasse a afronta de sobre Israel, o qual relatou os prêmios, grandes riquezas, a filha do rei como esposa e a isenção de impostos. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 25 até o versículo 27. Quando chamado por Saul, Davi contou suas experiências em lutar contra o urso e o leão para proteger o rebanho de seu pai. E da mesma forma, ele protegeria o rebanho do Deus vivo das ameaças de Golias. Quem é ungido e confia no poder de Deus não teme o inimigo, por mais feroz que este se apresente. Antes, entra na batalha confiante, sabendo que podemos vencer. 2 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 17 e 18. Em terceiro lugar, as armas do garoto. Davi atribui a vitória que obteve sobre o urso e o leão, não à sua habilidade, mas a Deus. Sendo assim, sua base para lutar contra Golias é a fé em Deus. Saul tentou preparar humanamente Davi para a guerra, pondo nele as suas armas sem sucesso. O garoto as deixou de lado e tomou seu cajado, sua funda e 5 pedras. O cajado era usado para ajudar na caminhada e enxotar os cães ferozes. A funda era usada por pastores, e para quem soubesse fazer bom uso, ela se tornava uma arma perigosa, como no caso dos benjamitas. Juízes capítulo 20 e o versículo 16. Davi lançou a pedra com sua funda, acertando o gigante, que caiu atordoado. Prontamente Davi toma dele a espada e lhe corta a cabeça. O garoto venceu essa batalha porque confiou em Deus e dependeu exclusivamente da arma divina e não das armas de Saul, que são uma referência aos recursos apenas humanos. O cristão que deseja ser vitorioso contra as forças de Satanás precisa se revestir da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, do versículo 13 até o versículo 17. Em quarto lugar, o contraste entre Davi e Golias. Humanamente, era impossível Davi vencer Golias, visto que este era um gigante e Davi um jovem comum. Mas todo o diferencial estava na unção que Davi recebera e a fé que tinha em Deus. Paulo disse que o cristão anda por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 7. Enquanto todos temem o desafio do gigante, Davi responde com segurança, por confiar no Senhor. Ele não entraria nesse combate com os ideais de Golias, que buscava manter sua fama de grande guerreiro, um campeão de batalhas. Pelo contrário, todas as vezes que era necessário lutar, Davi procurava saber a orientação do Senhor, pois ele não guerreava suas guerras, mas sim as de Deus. 1 Samuel, capítulo 22, e o versículo 10. Capítulo 23, versículo 2, versículo 4 e versículo 10. Capítulo 30, versículo 8. 2 Samuel, capítulo 2 e o versículo 1. Pois seu propósito era exaltar o nome do Altíssimo. Nossas batalhas não devem ser pela busca de nossa glória, honra ou destaque pessoal, mas pela glória de Deus. Romanos capítulo 11 e o versículo 36. Síntese do terceiro tópico. Davi derrotou o gigante Golias sob a unção de Deus. Subsídio bíblico teológico.
Aqui vale a pena fazer uma comparação entre Davi e Golias. Conforme este trecho, um homem de estatura gigantesca, Golias de Gate, apresentou-se como campeão dos filisteus e desafiou um oponente do exército de Israel, uma prática comum nas antigas táticas de guerra. Ele tinha mais de 2 metros e 80 centímetros de altura. Usava uma armadura que pesava cerca de 68 quilos, e a haste de sua lança era como o eixo de tecelão, cuja ponta pesava cerca de 9 quilos. O côvado era a distância desde a ponta do cotovelo até a extremidade do dedo médio, cerca de 45 centímetros. O palmo era a distância entre a ponta do mindinho até a ponta do polegar, quando os dedos estão esticados, e mede em torno de 15 a 20 centímetros. Grevas, perneiras, escudo, ou seja, dardo. Ouvindo então Saul e todo Israel, espantaram-se e temeram muito. Os israelitas sabiam que Saul, o homem mais alto e mais forte do exército, deveria ser campeão de Israel. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá. Como os livros históricos do Antigo Testamento registram, em alguns casos compilados a partir de documentos mais antigos. Por exemplo, capítulo 10, versículo 25, 1 Reis, capítulo 11 e o versículo 41, capítulo 14, versículo 19, capítulo 15, versículo 7 e etc. Existe a ocasional repetição de informações dadas anteriormente. Jessé era um homem idoso nessa época. Os seus 3 filhos mais velhos estavam no exército com Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Uma referência à aparição anterior de Davi na corte de Saul em Gibeá. Conferência, capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 23. Comentário bíblico Beckham 2, Josué a Esther. RJ CPAD 2005, parágrafo 209. Conclusão. Deus procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes responsabilidades. Ele não conta somente com a posição física, social, intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual. Por isso, ele olha o coração do ser humano, e não somente o exterior. Foi dentre os filhos de Jessé que Deus serviu-se de um servo, segundo o seu coração. 1 Samuel, capítulo 13, e o versículo 14. Deus unge e separa pessoas humildes para sua obra, que estejam prontas para viver pela fé e que não temam enfrentar o inimigo. E assim finalizamos mais um podcast, O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Agradecemos pela audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.